queridos, muito bem-vindos a mais esta reflexão bíblica do Grupo São Jerônimo. É sempre um prazer e alegria tê-los conosco todos os dias meditando a Palavra de Deus. Especialmente hoje, quarta-feira da primeira semana do Advento, ano litúrgico A, festa de Santo André, apóstolo de Jesus. E nossa passagem bíblica é extraída do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O evangelista Mateus nos relata hoje o começo do ministério de Jesus. Assim como em Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o início da atividade missionária de Jesus se dá após o batismo do Senhor, como está lá em Mateus 3, 13 a 17, e das tentações que vitoriosamente Jesus enfrenta no deserto, como está em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Mais exatamente, Jesus começa a sua atividade de rabi, de mestre e profeta, ao saber que João fora preso. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 12. Ao saber que João fora preso, aí Jesus muda-se para Cafarnaum. Isso o leva para essa cidade junto ao mar da Galileia. Portanto, após a saída de cena de seu mestre, João Batista, Jesus compreende que chegou a hora de começar o seu ministério público, porque se cumpriu o tempo da lei e dos profetas, conforme a gente vê na passagem mais adiante do capítulo 11 de Mateus, versículo de 11 a 15. O Evangelho de Mateus interpreta a decisão de ir habitar e evangelizar em Cafarnaum como sendo o cumprimento da profecia de Isaías, que no capítulo 9, versículo 1 diz, abre aspas, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Fecha aspas. A missão de Jesus, portanto, inicia-se justamente na Galileia dos gentios, como gosta de chamar Isaías. Esta região fronteiriça, habitada por judeus e pagãos. Jesus manifesta-se como, abre aspas, a luz verdadeira que ilumina todos os seres humanos, todos os homens, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. A pregação de Jesus é semelhante à de João Batista. Ele prega a conversão, o começar de novo, a mudança real de mentalidade e conduta, ao dizer, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, lá em Mateus 4, 17, equivalente ao que João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 2. Porém, em sua pregação, na pregação de Jesus, o acento recai sobre o anúncio de que o reino dos céus está próximo. Nele, o reino de Deus já se faz presente, em Jesus mesmo. Na pessoa de Jesus, o reino se faz presente. Portanto, a humanidade é convidada a acolher a ação de Deus em Jesus. A vida de Jesus, suas palavras e ações, já são o Evangelho. O Evangelho é a própria vida de Jesus. A atitude nossa deve ser a de permitir que Jesus reine sobre nós. Como diziam os rabinos na época de Jesus, é o povo quem faz reinar o rei, não o rei que reina por si mesmo. Nesse sentido, converter-se é deixar que Deus reine sobre a nossa vida. O reino virá desse modo, quando Deus reinar sobre nós. É justamente isso que acontece com alguns que creem, ou seja, os primeiros que acolhem o Evangelho de Jesus, ou que é Jesus, né? Não o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho que é Jesus. Esses que o acolhem começam a segui-lo. E enquanto caminha pela região que deseja evangelizar, Jesus fixa seu olhar de amor em duas duplas de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Tiago e João são filhos de Zebedeu. Todos eles eram pescadores. Interessante a palavra cheia de autoridade que Jesus Cristo lança sobre eles. Vinde após mim, que é o mesmo que segui-me, que está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, vinde atrás de mim, quer dizer, vinde ser meus discípulos, meus alunos, meus seguidores. Convite que se faz acompanhar de uma promessa que joga com a profissão que esses discípulos, esses futuros discípulos exercem. Eu farei de vós pescadores de homens. O advérbio temporal imediatamente, em grego euthos, né, destaca a
eficácia da palavra de Jesus. Isso mesmo. A qual produz resultado imediato. Imediatamente largar as redes e o seguir. Imediatamente o seguir. Esse imediatamente é para frisar que o reino já irrompeu na história. O reino já está aí, na pessoa de Jesus. A palavra dele tem tal poder que faz os homens reagir imediatamente ao que ele pede. Esses homens decidem livremente deixar famílias, casas, instrumentos de trabalho e atividade profissional para seguir Jesus. No entanto, atenção, eles terão de renovar constantemente a sua resposta ao chamamento de Jesus. Claro que seus seguidores nem sempre estarão à sua altura, não o compreenderão tantas vezes, abandonarão Jesus em momentos decisivos, porém a promessa de Jesus a eles será mais forte. A sua luz não os abandonará, assim como não nos abandona hoje. E você, querido irmão, querida irmã, que está aí nos acompanhando, nos assistindo, está disposto, está disposta a seguir Jesus com todas as consequências que isso traz? E nós vamos concluir com o salmo proposto pela liturgia de hoje, o Salmo 18, alguns versículos dele. O refrão desse salmo é o seguinte: seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Reze comigo, vai aparecer aí na tela. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Voltemos ao refrão desse salmo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Até amanhã, se Deus quiser, prosseguiremos com a nossa meditação da Palavra de Deus. Que Deus abençoe de coração a você.